Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Faça Bem Feito Você Mesmo. Esse é o 10º vídeo da série de preparação do motor aspirado do Fusca e o assunto desse vídeo é o cálculo da taxa de compressão estática do motor. Eu vou mostrar aqui na prática como a gente vai fazer esse cálculo, tá bom? O cilindro já está posicionado, o pistão também, já fixei eles, eu vou explicar o porquê e como que eu fiz essa fixação. Mas antes da gente vir para essa parte prática aqui do cálculo de taxa de compressão, eu vou tentar explicar bem resumidamente o porquê que a gente está fazendo esse cálculo, explicando a teoria de funcionamento do motor, tá bom? Bom, pessoal, nessa animação de um dos cilindros do motor, a gente percebe que o pistão é direcionado para baixo devido à queima e explosão da mistura ar e combustível que é admitida pelo motor. Esse movimento linear do pistão, decorrente da força que a ele foi aplicada, vai ser transformado aqui no virabrequim no movimento rotativo, o qual vai ser transferido para o câmbio do veículo e posteriormente para as rodas. Então, beleza. Para que isso aconteça, o motor a combustão interna ou o motor 4 tempos, como o próprio nome já diz, é constituído de 4 diferentes tempos, sendo o primeiro a admissão, o segundo a compressão, o terceiro a explosão ou combustão e o quarto o escape. Durante esse processo, as válvulas têm bastante importância, porque são elas quem controlam no tempo correto a admissão da mistura ar-combustível, o momento em que esse combustível vai ser queimado e posteriormente a expulsão dos gases queimados para a atmosfera. É essencial que o tempo de funcionamento das válvulas esteja perfeitamente sincronizado com a posição do pistão dentro do cilindro. Quando o pistão está no topo, ele está no seu ponto morto ou ponto máximo superior. Quando ele está na sua parte mais baixa, ele está no ponto morto inferior. Então vamos lá, eu vou explicar cada tempo individualmente. Começando pelo primeiro, que é o tempo de admissão. Nesse momento, a válvula de admissão vai se abrir, o pistão vai partir do ponto morto superior até o ponto morto inferior, criando uma sucção na câmara de combustão, fazendo assim a admissão da mistura ar e combustível. Agora no segundo tempo, que é o de compressão, a válvula de admissão se fechou e o pistão se direciona ao ponto morto superior, comprimindo a mistura que foi admitida. No terceiro tempo, que é a explosão, ocorre o centelhamento da vela e a queima da mistura, levando a uma expansão dentro da câmara de combustão e empurrando o pistão para baixo até o seu ponto morto inferior novamente. No quarto e último tempo, que é o de escape, as válvulas de escapamento se abriram e o pistão se direciona ao ponto morto superior novamente, expulsando os gases recorrentes da queima. A válvula de escapamento então se fecha e o ciclo se reinicia. Para que o motor complete os seus 4 tempos, ou um ciclo de funcionamento, o pistão então desceu e subiu 2 vezes e o virabrequim deu 2 voltas, o que corresponde a 720 graus. Então vamos lá, o que eu quero reforçar agora do funcionamento do motor é o segundo estágio, o de compressão, onde a gente vai falar sobre o cálculo da taxa de compressão. Para o nosso cálculo, a gente vai utilizar o volume do cilindro, que corresponde ao ponto morto inferior até o ponto morto superior, e o volume da câmara de combustão, que corresponde ao volume do cabeçote, mais o volume do deck, que eu vou explicar na prática como fazer o cálculo. Resumidamente, a gente vai somar o valor do volume do cilindro mais o valor do volume da câmara de combustão e dividir pelo valor da câmara de combustão. Com esse cálculo, a gente tem um valor final da taxa de compressão, ou seja, em quantas vezes que a mistura ar e combustível que foi admitida pelo motor está sendo comprimida para então ser queimada. É claro que eu fiz aqui um resumo, né, bem superficial de como fazer esse cálculo, mas agora a gente vai para a prática e eu vou mostrar bem detalhadamente como fazer esse serviço. E só uma observação referente a essa animação que eu não falei lá no começo do vídeo, é que ela é para fim de estudos mesmo, para entendimento do motor. Algumas coisas na prática ocorrem um pouco diferentes do que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o ponto de ignição ele ocorre um pouco antes do que o ponto morto superior, e inclusive é variável dependendo do regime de rotação do motor. Existem alguns momentos em que há o cruzamento das válvulas de admissão e escape, onde elas estão parcialmente abertas. Então é só para constar, ele não segue literalmente ao pé da letra, assim como isso acontece na prática, tá bom? Então vamos lá, a gente vai partir agora para o motor na prática. Como o assunto principal desse vídeo é o cálculo da taxa de compressão, eu não vou mostrar como que eu fiz a instalação desse cilindro, porque no próximo vídeo, quando eu fizer a instalação do cilindro e cabeçotes, eu vou mostrar com mais detalhes, tá ok? Mas basicamente o que eu fiz foi vestir a camisa parcialmente aqui com o pistão já instalado, os anéis já comprimidos no cilindro,
E eu passei o pino na biela, no pistão, não utilizei nem trava do pino, desci a camisa e o pistão sobre a carcaça, posicionei espaçadores sobre 2 prisioneiros, né? Utilizei 2 aqui, 3 aqui, você pode usar soquetes, qualquer coisa. E certifiquei de que os espaçadores estão pegando, ó, se apoiando nessa superfície aqui, tá ok? Estão inclinados justamente por conta disso, mas eles não estão exercendo força sobre essa superfície das aletas aqui. Se você não prestar atenção nesse detalhe e deixar eles apoiarem aqui, provavelmente quando você encostar, a letra vai se quebrar, tá bom? Então, posicionados no lugar, encostei aqui, dei um aperto mínimo só para certificar que o cilindro está na posição. Vou começar colhendo as medidas e a gente vai vir de baixo para cima, tá bom? Então a gente tem que saber qual que é a altura, qual que é o curso do cilindro. Nesse caso a gente tem um virabrequim aqui de curso de 69 milímetros, que é o curso original, né? E também o diâmetro dele. A gente sabe que o diâmetro desse cilindro é de 90,45 milímetros e o curso então de 69. Se você quiser conferir na prática, você pode fazer assim. Eu estou usando aqui como base essa extensão de 3/8. Você pode usar qualquer coisa, contanto que você certifique de que ela é plana, né? Para checar isso, o que eu fiz? Eu fiz uma referência aqui, ó. Fiz uma linha com uma caneta de retroprojetor e eu medi ele, deixando o pistão parado aqui. Eu medi ele nessa posição, nessa, em 4 diferentes posições. E eu certifiquei que essa ferramenta ela não é empenada, ela está totalmente plana, reta, né? Para facilitar aqui para mim na gravação, eu prendi a extensão com uma fita plástica aqui. E aqui nesse ponto, então ela está travada. Eu posicionei o paquímetro aqui, exercendo força sobre as 2 superfícies aqui dele, fazendo esse movimento aqui na polia do virabrequim, ó. Eu estou verificando qual que é o ponto morto superior, o ponto mais alto dele. Na escala dá pra gente ver aqui alterando. Então, eu determino primeiramente o ponto mais alto e zero o paquímetro. Com o paquímetro zerado, eu vou girar pela polia o virabrequim. E aqui a gente vai determinar o curso. Ó, ele chegou até o ponto final, deu 69 milímetros. Se eu continuar girando agora, ele vai para o ponto morto superior novamente, né? Então, isso aqui é só para a gente confirmar que o curso é realmente os 69 milímetros. Tendo já o valor do volume do cilindro, né, que corresponde ao curso dele, nós vamos calcular agora a diferença entre o topo da camisa, que é esse ponto aqui, até o topo do pistão. Aqui, só um detalhe, né? A gente tem aqui um pistão que é plano. Isso facilita o nosso cálculo aqui. Se ele fosse um pistão côncavo ou convexo, se ele tivesse um rebaixo ou um ressalto, a gente ia ter que entrar em mais detalhes, tá? Para calcular esse volume a menos ou a mais no caso dele ser rebaixado. Agora, novamente, a gente vai colocar o pistão no ponto morto superior de maneira bem precisa, né? Eu estou girando aqui pela polia do virabrequim. Com o paquímetro posicionado dessa maneira, eu vou subir e descer o pistão. Se você tem um relógio comparador, melhor, mais preciso ainda, né? Então, ó, subindo e descendo, eu vou encontrar aqui o meu menor valor, independente de qual seja ele, porque eu não zerei o paquímetro. Eu só quero certificar de encontrar o menor valor. Beleza, o menor valor que eu encontrei aqui, de 12,68, eu deixo o pistão parado agora. Segurando a ferramenta na posição, eu vou utilizar um calibre de lâminas até chegar na medida certificando o gap, né, que a gente tem entre a ferramenta e o topo do pistão. Colhendo agora a medida, ó, eu tenho uma medida, deixa eu posicionar direitinho aqui, de 1,30 milímetros. Se o motor que você está montando está numa configuração de cilindros originais, né, é recomendável que você deixe essa altura do deck, essa altura que a gente acabou de medir aqui, no valor mínimo de 1,20 até 1,60. Isso você pode variar também utilizando arruelas aqui na base do cilindro. A gente vai medir agora o volume dos cabeçotes, né? Que compreende essa região aqui, ó, toda essa parte dessa superfície para baixo. Como ela é uma superfície assimétrica, né? Fica um pouco difícil a gente mensurar
utilizando cálculos, assim como um cubo ou um cilindro. Então a gente vai fazer a utilização dessa plaquetinha aqui, ó. Eu fiz ela em acrílico, ele é um acrílico bem espesso, né? Então com ele eu consigo certificar que ele é plano para os dois lados. Já utilizei ela das duas maneiras, certifiquei que ele é bem plano. Mas se você puder confeccionar um desse, mandar fazer em vidro, melhor ainda, que você vai ter mais certeza ainda de que ele é totalmente plano. Por que a gente vai usar ele? Porque a gente vai preencher essa superfície aqui com líquido. Eu vou utilizar o fluido de freio para fazer esse cheque. Eu deixei então o cabeçote posicionado aqui o mais plano possível. Instalei uma vela que eu tinha aqui usada, que eu não comprei as velas novas ainda. E para medir o volume que eu vou acrescentar nessa câmara, eu vou utilizar essa seringa que eu comprei em farmácia, facilmente encontrada. Se você tiver condições, você pode usar uma bureta, perfeito. É mais preciso ainda do que eu estou utilizando aqui. Eu apliquei uma fina camada de graxa no perímetro dessa tampa de acrílico. Ela vai me ajudar na vedação durante o procedimento aqui. Certifiquei que a superfície está totalmente limpa e posiciono ela dessa maneira. Dou uma apertada, uma leve girada nela. E certifico que ela está totalmente em contato com a superfície e a graxa está fazendo a vedação. Preenchi a seringa inicialmente com 20 ml e agora eu vou acrescentar o fluido na câmara. Preenchi novamente com mais 20 ml e continuo, chegando agora um pouco mais próximo do topo. Terceira seringa preenchida com 20 ml, agora eu vou um pouco mais devagar acrescentando, porque ele já está bem próximo do topo. Beleza, a gente está só com essa bolinha final agora, está na direção do furo. Vou fazer o último preenchimento agora. Volume do cabeçote preenchido até a base do acrílico, né? Se a gente teoricamente preencher até aqui, a gente teria que deduzir esse valor da espessura e do diâmetro aqui do acrílico, mas não é o caso. Enchemos, deixa eu focar aqui, 3 seringas, né? Dentre elas, 2 completamente. Essa terceira eu preenchi e sobrou aqui 2 ml. Então a gente tem um total de volume, né, em ml ou centímetros cúbicos aqui de 58, que por sinal é o mesmo valor que é declarado pelo fabricante. Eu fiz aqui a título de conhecimento mesmo, né, e também para fazer uma verificação. Pessoal, vamos lá então. A gente já colheu os valores lá na prática no motor e o que a gente vai fazer agora é jogar dentro de algumas formas, fazer alguns cálculos para a gente descobrir a taxa de compressão do motor na maneira como ele está configurado nesse momento. Se a gente montasse esse motor dessa maneira, em quantas vezes que ele iria comprimir a mistura ar e combustível para então levar ela à combustão, tá bom? Ó, eu desenhei aqui um cilindro e um quadrado para facilitar o entendimento. A gente vai começar o cálculo então descobrindo a área do cilindro. Se fosse um quadrado seria mais fácil, a gente faria lado vezes o lado de um quadrado ou de um retângulo, a gente teria o resultante aqui da área quadrada. No caso de um cilindro, a gente tem que utilizar essa fórmula aqui, ó, que é o valor de π vezes o raio ao quadrado. Só para conhecimento, π é o valor da resultante da divisão de um perímetro de um círculo qualquer, dividido, né, pelo seu diâmetro, tá bom? Ele tem na fórmula aqui, o seu valor ele corresponde a 3,14. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai iniciar descobrindo a área, né, desse cilindro aqui, ou desse círculo. Para isso a gente precisa jogar aqui na fórmula o raio. O raio corresponde ao diâmetro dividido por 2, ou seja, o diâmetro do cilindro, que é de 90,45, dividido por 2, temos o valor de 45,2. Então, π vezes o raio ao quadrado, 3,14 vezes 45,2 vezes 45,2 milímetros, temos o valor de 2.000, né? Essa multiplicação aqui dá 2.043,04. Isso daqui a gente elimina, arredonda para esse valor aqui. A área, então, do cilindro é de 6.415,02. A gente vai arredondar também milímetros quadrados. Agora que a gente está falando de uma área, já se transformou então em milímetros quadrados. O próximo passo é a gente descobrir o volume ou a cilindrada, né, do cilindro.
Então o volume é igual à área, que nós descobrimos ali em cima, vezes a altura. Mesma coisa se fosse um quadrado, seria o lado vezes a altura. A gente vai descobrir aqui agora no cilindro. Então a gente vai pegar a área, descobrimos 64,15 milímetros quadrados vezes 69 milímetros que a gente confirmou na prática lá e que é o curso de um virabrequim de um motor boxer, né, original. Isso daqui vezes isso, temos esse valor aqui em milímetros, agora são cúbicos, porque a gente descobriu uma área, certo? Como a gente está numa unidade de milímetros cúbicos, a gente vai converter para centímetros cúbicos para ser correspondente às cilindradas, pois eles são compatíveis, né? A gente vai voltar 3 casas para a esquerda, então por cilindro nós temos 442 centímetros cúbicos ou 442 cilindradas, né? Então vamos lá calcular agora o volume da câmara de combustão, que corresponde ao volume do deck, que é aquela medida do topo do pistão até a borda do cilindro, né? Mais o volume do cabeçote. Então vamos lá. O volume do deck é igual à área do cilindro que a gente já colheu na etapa anterior, né? Que é esse valor aqui, vezes a sua altura, que a gente mediu também, e é de 1,30 milímetros. O resultado dessa multiplicação aqui é esse valor, 8.339,5 milímetros cúbicos, porque agora ele se transformou em volume. Eliminei essa casa após a vírgula aqui para arredondar e modifiquei a unidade de milímetros para centímetros cúbicos, voltando 3 casas à esquerda. Certo? Então o volume do deck, aquela pequena fatia acima do pistão, antes do cabeçote, é de 8,3 centímetros cúbicos. O valor do cabeçote a gente escolheu já na prática lá, utilizando o fluido de freio, é de 58 centímetros cúbicos. Então o volume da câmara de combustão é a soma desses dois valores aqui, 8,3 e 58, resultando no valor final de 66,3 centímetros cúbicos. Eu fiz aqui esse desenho para facilitar o entendimento. A gente tem aqui então o volume do cilindro, que nós já calculamos, temos o volume da câmara de combustão, que é a soma, né, do volume do cabeçote com o volume do deck, que é essa pequena fatia aqui. E o que a gente vai fazer agora, que a gente tem todos esses valores, é calcular, o último cálculo, né? A gente vai calcular a taxa de compressão do motor. Então vamos lá, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, sendo dessa maneira. A taxa é igual ao volume do cilindro mais o volume da câmara de combustão, corresponde a essas duas fatias aqui, dividido pelo volume da câmara de combustão. Então vamos lá. 442 centímetros cúbicos mais 66,3 centímetros cúbicos dividido pelo valor do volume da câmara, 66,3. A gente tem o valor final de 508,3 dividido por 66,3, resultando num valor de 7,6. Ou seja, a nossa taxa de compressão para esse motor, na configuração que ele está, se a gente montasse o motor dessa maneira, ele teria um valor de compressão de 7,6. Na prática seria o quê? Essa parte aqui do volume do cilindro corresponde ao ponto morto superior, como eu expliquei lá no começo do vídeo, né? Até o ponto morto inferior, ou seja, o passeio que o pistão tem nesse movimento linear, ou seja, quando ele está no primeiro estágio de admissão, ele succiona a mistura, preenchendo todo esse espaço aqui. E quando ele inicia o segundo estágio, que é o de compressão, ele vai subir com as válvulas fechadas, comprimindo essa mistura que foi admitida, preenchendo todo o espaço, comprimindo ela nessa porção aqui que é a câmara de combustão, que corresponde ao valor do cabeçote mais o deck, numa proporção de 7,6 partes que foram admitidas, preenchidas e reduzidas a uma parte aqui nesse ponto, resultando no valor final de 7,6 para 1. Porém, levando em consideração inúmeros fatores, né? Desde o nosso combustível, a diluição do álcool, do etanol, na gasolina, a utilização da injeção eletrônica, o virabrequim que eu utilizo que é original, enfim, todo o projeto, a questão de eu querer um motor durável. A minha ideia de compressão para esse motor, de taxa de compressão, é de 9 para 1. O que eu tenho que fazer para chegar nesse valor agora é fazer um serviço no cabeçote, removendo o material do cabeçote para conseguir que ele se abaixe, ele se aproxima, diminuindo então essa câmara aqui
aumentando a nossa taxa de compressão de 7,6 para 9:1. Se eu tivesse aqui numa situação oposta à que eu estou aqui, né? Se eu tivesse uma taxa de compressão elevada, acima de 9,5, 10, o que eu faria para corrigir essa taxa de compressão seria calçar o cilindro no momento da montagem dele no bloco, na carcaça do motor, utilizando uma arruela espaçadora, que a gente teria que calcular também a espessura dela, 75, 1 ponto alguma coisa, milímetros, né? Para então diminuir essa taxa de compressão, tá bom? Que na prática seria mais fácil e mais barato do que fazer esse serviço que eu vou ter que fazer. E só como referência, né, como eu vou utilizar o combustível a gasolina, né, a taxa que eu estou deixando de 9, para você ter uma base, ela pode ser uma média de 7,5 a 10, bem falando a grosso modo aí, e se fosse etanol, uma margem de 11,5 até 15:1, tá bom? Como eu falei, eu optei 9:1, porque eu acho que é o ideal para o meu projeto aqui e para um motor durável também. É claro que esse é um serviço que eu não tenho condições de fazer em casa, então eu vou depender de terceiros, aí de uma retífica, né? E considerando que esse serviço vai ser feito na câmara, no cabeçote, né? Eu vou trazer agora uma nova forma, um novo cálculo a ser feito para a gente alterar o valor do cabeçote. Então eu vou levar até a retífica, eu vou pedir para alterar do valor que a gente tem hoje de 58 centímetros cúbicos para o valor que a gente vai descobrir agora na sequência. Então vamos lá. O cálculo que a gente tem que fazer para chegar no valor ideal do volume do cabeçote é esse daqui. O que a gente vai usar como base é a mesma fórmula que a gente usou na etapa anterior para calcular a taxa de compressão, né? A única diferença aqui é que eu separei já aqui o volume da câmara de combustão, eu deixei separado o valor do deck, do cabeçote, da mesma maneira aqui. Se você voltar um pouco o vídeo, você vai entender o que eu estou falando aqui. A diferença é que agora, em vez de descobrir o valor da taxa de compressão, a gente vai descobrir o valor do cabeçote, né, do volume do cabeçote, tá? Então a gente inicia colocando aqui o valor da taxa, que é a taxa ideal que eu pretendo para esse motor, e a gente segue preenchendo aqui os valores, né? O volume do cilindro, aqui o volume do deck, esse valor vai ficar assim, que é o que a gente quer descobrir, volume do deck e volume do cabeçote que a gente quer descobrir. Isso daqui, a gente vem para a linha de baixo aqui, esse valor aqui, que está à direita do sinal de igual aqui, dividindo, a gente vai passar ele para a esquerda, passando agora a multiplicar ele por esse valor, tá? Então ele fica nessa estrutura aqui, ó. 8,3 centímetros cúbicos, o valor do cabeçote é igual, aqui a gente repete o que estava em cima. E agora a gente vai continuar reestruturando essa conta. Multiplicando aqui então, ó, 9 pelo valor do cabeçote, 9 pelo valor do cabeçote, 9 vezes 8,3, 74,7. Igual, esse valor por esse resulta nesse daqui e o valor do cabeçote permanece. Agora a gente vai fazer novamente uma inversão, ó. O valor do cabeçote que está para a direita da vírgula, a gente vai jogar para cá, deixar os dois valores juntos, e o valor de centímetros cúbicos que está à esquerda do sinal de igual, desculpa, ele vai para a direita. O detalhe aqui é que como ele está positivo aqui, ele vem para cá negativo, da mesma maneira que positivo vem para cá negativo. Dando a sequência, a gente calcula aqui 9 menos 1, 8 vezes, né, o valor do cabeçote, é igual a esse valor aqui, 375,6, que é o resultado dessa subtração aqui. Esse valor aqui que está multiplicando aqui vai para lá, para a direita da vírgula, dividindo. Então ele vai ficar dessa maneira. O volume do cabeçote é igual a esse valor aqui, dividido por 8, resultando em 46,95. Arredondando esse valor, 47 centímetros cúbicos. Esse é o valor ideal que a gente estava buscando aqui, né, de volume do cabeçote para uma taxa de 9:1, que é o meu desejo aqui na construção desse motor. Tendo então essa informação aqui que nós calculamos agora, eu vou levar isso daqui até a retífica e afirmando, né, que o volume do meu cabeçote, aqui ó, estou com o cabeçote aqui,
afirmando que o volume dessa área, dessa superfície até aqui é de 58 centímetros cúbicos e eu quero deixar ele com 47 centímetros cúbicos, ou seja, eu estou dando literalmente uma rebaixada no cabeçote, diminuindo a câmara de combustão. Então eles vão tirar aqui o suficiente para deixar ela com esse valor aqui, tá bom? Eu não consigo mensurar aqui, provavelmente eles vão colocar um relógio comparador, um paquímetro de profundidade, alguma coisa aqui para mensurar essa profundidade e já teria uma base conforme eles vão trabalhando no torno e tirando essa face aqui para chegar nesse valor. Eu sei que meio que assusta um pouco esses cálculos aqui, quem não gosta, quem não tem facilidade com isso daqui é um pouco difícil. Então eu vou mostrar aqui uma outra maneira de calcular. Existe um site que disponibiliza uma calculadora onde você pode jogar todos esses valores que você tem para chegar então a esse resultado. É muito mais prático, né? Muito mais rápido, e se você não gosta dessa parte da teoria dos cálculos aqui, você pode fazer a utilização dela, tá bom? Eu vou mostrar agora como que funciona através do site. Eu estou aqui no site do Fuscanet, eu vou rolar essa página inicial até lá embaixo. Vou clicar aqui em área técnica, calculadora do motor. E aqui abre essa tela aqui, ó. Aqui a gente pode trabalhar com as variáveis do motor e selecionar nesses campos azuis aqui embaixo o que a gente quer, né? No caso, eu vou procurar pelo volume da câmara. Então eu vou colocar as informações que eu tenho, que é o diâmetro do pistão 90,45, curso do virabrequim 69 mm, a altura camisa pistão é a altura do deck 1,30, volume eu deixo em branco, que é o que eu preciso, taxa de compressão, o que eu quero é 9, e agora eu vou clicar, já está selecionado 4 cilindros aqui, agora eu vou clicar em volume da câmara. Eu cliquei, automaticamente ele já me deu que o meu motor é de 1773 cilindradas, como eu mostrei anteriormente, e já preencheu o campo aqui, ó, volume da câmara 47, no caso centímetros cúbicos, né? Então isso daqui reproduz aquilo que eu acabei de fazer, né, através das contas. Bom, pessoal, fica assim então. Eu sei que essa parte é um pouco maçante, tem gente que não gosta, né, de cálculos, enfim. Eu particularmente acho bastante interessante, bastante importante que a gente tenha um conhecimento, né, do funcionamento, da teoria de funcionamento do motor, a gente domine um pouco dessa parte de cálculos, para que a gente tenha um resultado bacana, um motor redondinho, né? A próxima etapa agora então é fazer aquele serviço de remoção de material do cabeçote, né, deixando ele um pouco mais rebaixado, para a gente corrigir essa taxa de compressão. Eu pretendo deixar essas informações para o próximo vídeo e, se for possível, eu vou filmar lá na retífica, se eles permitirem, né? E eu vou trazer para vocês o conhecimento, como que é feito esse serviço, acho que vai ser bem bacana. E no próximo vídeo, então, eu vou estar dando andamento à montagem dos cilindros, a montagem dos anéis, dos pistões, né? E do cabeçote em si. Eu quero então agradecer a você que tem acompanhado todo esse passo a passo desde o primeiro vídeo, né? E a vocês que têm feito comentários também, que têm procurado compartilhar conhecimentos também, que está no intuito, né, de ajudar o próximo aí. Eu espero que de alguma maneira eu esteja te ajudando, né, compartilhando esse pouco de conhecimento que eu tenho, te motivando também a fazer serviços por você mesmo, né, uns serviços em casa, de maneira organizada, de maneira limpa, com técnica. E é isso aí então, pessoal. Obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Até o próximo então. Abraço.